o brasileiro, 45%, se sente mais à direita. Por quê? Por adesão a pautas, não especificamente a ideias. Pautas como o combate ao crime, uma pauta óbvia de qualquer sociedade organizada e civilizada. O brasileiro endireitou? Pelo menos parece ser o que mostra essa pesquisa do IPEC, em que, perguntados sobre a sua posição ideológica, 24% dos entrevistados disseram ser de direita e somente 11% disseram ser de esquerda. 20% disseram que estão no centro, são de centro. Então o centrão está aí, tem representação democrática. 20% é quase o dobro da esquerda. Mas somando quem está do centro para a direita, isso alcançou 45% da população que respondeu. E do centro para a esquerda, 21%. Isso é um sólido 2-1. Para cada respondente da esquerda, havia pelo menos 2 dizendo se sentirem de direita. O que quer dizer isso? Qual é o destino do Brasil a partir dessa constatação? Primeiro, que deixou de ser crime ser de direita no Brasil. Aliás, um fenômeno que aconteceu em toda a América Latina, como entre os anos 60 e 80 as ditaduras militares eram ligadas à direita, em maior parte. Claro que muitos jogam areia em cima da ditadura militar cubana, mas aqui no continente a grande maioria das ditaduras militares eram percebidas como de direita e chegaram ao poder enfrentando a esquerda. Então, contaminado pelos regimes militares, o conceito de ser de direita foi sendo satanizado ao longo dos processos de redemocratização. Isso foi até que a esquerda tomou poder. Quando a esquerda governou, a direita ressurgiu, em oposição ao que acontecia nos processos destes governos de esquerda. Aqui no Brasil, por exemplo, a esquerda sempre disse que era a favor do pobre, contra a corrupção e pela democracia. E o que se viu? Se viu a maior crise econômica da história, o que foi muito pesado para os pobres. A esquerda, que era contra a corrupção no discurso, fez o maior escândalo de corrupção da história no Brasil, e a esquerda, que dizia que era pró-democracia, fez o que pôde para calar a sua oposição. Isso, claro, levou o povo às ruas e surgiu esta direita. Esta direita que nós vamos tratar aqui não é a direita organizada, os movimentos de direita, os partidos de direita, as manifestações da direita, mas do fenômeno da identificação individual como a pessoa se sentindo mais de direita do que de esquerda. Diz muito mais com a convicção do povo do que com a manifestação externa dessa convicção, através de militância, de partido, de organizações ou de políticos de direita. O povo passou a se reconhecer como sendo de direita. Isso significa que estão lendo mais Mises do que Marx? Sim, significa. Aqueles que leem. Para o Brasil letrado, o Brasil da academia, o Brasil que se informa, o Brasil estudado, para eles, nessa camada da sociedade brasileira, há sim o desenvolvimento de uma ideologia de direita mais aprofundada. Uma ideologia que oscila entre o liberalismo e o conservadorismo, e as livrarias refletem essa preferência, vendem-se cada vez mais livros dessas duas correntes ideológicas, e há um aprimoramento das ideias de direita no Brasil. Sim, há, puxada
por uma série de organizações que estavam aí provavelmente desde os anos 80, os institutos liberais, depois uma nova leva com os institutos como o Instituto Millennium, novas organizações de disseminação de ideias e nada mais. Tudo isso funciona para, digamos, uma elite letrada. Uma elite que, quando vê essa imagem da Revolução Francesa, reconhece que o surgimento da palavra direita se deu lá na Assembleia Nacional Constituinte, em que os apoiadores do rei sentaram à sua direita e os seus detratores à sua esquerda. Bem, essa elite faz parte da construção dessa nova direita no Brasil, mas ela não explica todo este fenômeno. Não explica a transformação do posicionamento ideológico da maioria da população. Para explicar isso, é preciso ir além da ideologia mais refinada e mais bem acabada, e é preciso entender as pautas que são entendidas como pautas de direita e que atraem a adesão de uma grande parcela da população, ainda que não seja educada nos princípios, nos valores, nos autores e na doutrina liberal ou conservadora. O brasileiro, 45%, se sente mais à direita. Por quê? Por adesão a pautas, não especificamente a ideias. Pautas como o combate ao crime, uma pauta óbvia de qualquer sociedade organizada e civilizada. Mas combate ao crime no Brasil virou uma pauta da direita. Veja quem o diz, é o ministro Barroso. And one problem in Latin America and in Brazil that we should pay attention is crime and the high crime rate, because the far right usually flourishes exploring the fear of the people regarding the crime rate, regarding crime and organized crime more generally. So that's one of my main concerns in Brazil right now. Segurança pública. We need to put attention on that. First, because it can contaminate institutions, and second, because it is a stimulus for flourishing more radical extremist view regarding this point. Então, o ministro Barroso quer combater a criminalidade por duas razões. A primeira, pelo que representa para as instituições, e a segunda, porque a direita se apropriou do tema. É preciso combater a extrema-direita. Ora, é perigoso até que os nossos mais altos juristas do Brasil não pensem na população. Pensem em proteger as instituições e em não deixar a direita ganhar eleições, mas não pensem na vítima dos crimes. Não pensem nas pessoas que são afetadas pela criminalidade. Não é só Barroso, também Flávio Dino, que quer enfrentar a criminalidade porque quer tomar esta pauta da direita. E o Estadão também reflete isso. No Chile e na América Latina, combate ao crime é a nova bandeira da direita. É claro que a população vai se colocar ao lado da direita neste tema, porque a população, ao contrário dos altos oficiais da República, sente na pele os efeitos da criminalidade. O trabalhador que está no ponto de ônibus esperando para voltar para casa depois da jornada de trabalho e tem o seu celular roubado, quando vê o presidente da República dizer que é só para tomar uma cervejinha, se indigna. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. E ele busca quem o defenda e defenda a ideia bastante rudimentar de uma sociedade organizada de que o criminoso deve ser punido por seu crime. Esse é o sentimento natural da população. Mas não é só com relação ao crime. Há outras pautas que estão identificadas como de direita
que são muito concretas na vida de grande parte da população brasileira. Não são abstratas. Não é por ler livros de John Locke, onde não há lei, não há liberdade, ou não é por entender a importância da propriedade privada para o desenvolvimento de uma sociedade. É porque o cidadão brasileiro sente na pele o efeito da criminalidade, mas ele também sente na pele o problema da imoralidade. E a direita assumiu para si a defesa da carga moral que virou alvo da esquerda, principalmente da esquerda woke, que para promover os seus objetivos está disposta a demonizar quem quer que seja tradicional em algum elemento do seu comportamento moral. A moral também virou um assunto de direita no Brasil. E há também aqueles que são empreendedores, que vivem a vida com a barriga no balcão, como se diz, fazendo negócios, sofrendo para pagar impostos e que enxergam no tamanho do Estado uma ameaça ao sustento das suas próprias famílias. Estes são liberais natos, liberais empíricos, forjados no dia a dia do trabalho, que se sentem de direita talvez pelo seu lado econômico, por achar que o Estado não deve ser mastodôntico na sua estrutura, com estatais perdulárias, afinal de contas, tudo que ele tem e consome bem é consumido do mercado. E tudo que o Estado diz que lhe entrega é um problema para ter acesso. A realidade dos brasileiros os está empurrando para a direita pelos problemas concretos e também a rejeitar a esquerda pelos problemas concretos. A ideologia do brasileiro, portanto, mudou. Isso significa dizer que a direita vai ganhar todas as eleições daqui para frente? Não, provavelmente não. Seguramente não, por uma série de razões. Primeiro que, ainda que parte dessa população relevante diga ser de direita, isso não significa que ser de direita ocupa o primeiro lugar entre as suas prioridades. É possível imaginar, por exemplo, alguém que não tem saneamento básico em casa, na frente da sua rua, e se sente sim de direita. Mas quando um político passa na frente da sua casa pedindo voto, talvez o político de direita passe falando que é preciso conter o tamanho das estatais, e o de esquerda passe falando eu vou resolver o problema do saneamento da sua casa. É possível também que um político de direita diga isso. O que eu quero apenas dizer é que para essa pessoa, o seu problema imediato do dia a dia pode ser mais importante do que o seu posicionamento ideológico, ainda que ele se sinta de direita. A vida real impõe que as pessoas tenham a sua própria pirâmide de preferências. Por mais que alguém se sinta de direita, esse pode não ser o topo da pirâmide na sua tomada de decisão. E, portanto, a vida real prepondera sobre o mundo das ideias na maior parte do Brasil, na maior parte dos países. A vida real requer que os agentes políticos estejam próximos da população. E esta é uma tarefa ainda inconclusa para a direita brasileira. Abandonar só a discussão de mais alto nível e descer lá para amassar barro, na vida real das pessoas. Conversar com os cidadãos olho no olho e entender que ninguém vive de ideologia. As pessoas vivem do seu trabalho no mundo concreto. A direita brasileira precisa descer do pedestal e, enquanto não enfrentar a esquerda em termos de igualdade dentro dos recônditos onde habita a pobreza do Brasil, a direita não terá a chance de vencer eleições de forma repetida e continuada como a esquerda vem fazendo no Brasil. De novo, das últimas 6 eleições presidenciais, o PT ganhou 5. Ou seja, há um trabalho político que ainda precisa acontecer e que a esquerda faz com maestria. A esquerda faz com maestria o trabalho na ponta e ela percebe também o crescimento da direita. Se a esquerda é boa de chegar nos 4 cantos dos 5.571 municípios do Brasil,
ela é muito ruim de redes sociais. Ela perde o debate político nas redes sociais. E é por isso que a onda de censura às redes avança nos governos de esquerda. A esquerda quer proteger a sua hegemonia da comunicação com a maioria da população. Uma hegemonia conquistada ao longo de anos de estruturação de órgãos partidários e de assembleias populares nas áreas mais empobrecidas do Brasil e construída também e sustentada hoje com a última grande casta que ainda defende a esquerda no Brasil, que é a casta dos jornalistas. Se é bem verdade que a população brasileira endireitou, este gráfico mostra, em um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, que os jornalistas não endireitaram. Os jornalistas estão, em grande maioria, na esquerda, na extrema esquerda. E basta ver essa comparação dos dois gráficos, em cima a população em geral e embaixo a concentração à esquerda de jornalistas, para ver que há uma dissonância entre a opinião do povo e a opinião dos jornalistas. Esta diferença entre a distribuição do povo e dos jornalistas entre esquerda e direita é que justifica o empenho da esquerda em apostar todas as suas fichas, leia-se, os recursos de publicidade do governo federal, em apoiar a mídia tradicional. E todo o empenho da esquerda também em censurar as redes sociais. A esquerda parece que não aceita que a direita cresce no Brasil. E, de novo, ela não cresce só como movimento, partido, ela cresce como a ideologia da maioria da população, como as pautas defendidas pela maioria da população. A esquerda não quer aceitar isso. Mas, talvez, parafraseando um homem que honrou o número 13, um defensor do 13 no Brasil, Mário Jorge Lobo Zagallo, parafraseando o mestre Zagallo, a esquerda vai ter que engolir a direita.